estão cheios de publicidade, assim, a internet, mostrando uma senhora com 300 quilos antes de tomar determinado medicamento, depois com 120. E o Conselho não toma nenhuma providência em relação a isso, não? É infração ao Código de Ética, mas daí? É só infração. Qual a consequência? Pois é, aí tem outro problema também. O Conselho Nacional de Propaganda, o CONAR, ele também devia tomar providência, porque ele sabe que isso está errado. Agora, o CRM, ele pode fazer sindicância a partir de uma denúncia. Mas não é uma posição muito cômoda, não, professor? Eu só investigo se me denunciarem. Está lá no jornal. Os conselheiros estão vendo que está no jornal lá infração ao Código de Ética. Pois é, mas até o Ministério Público, ele só age se houver denúncia. Às vezes com coisa tão evidente. Nem sempre, viu, professor? Nem sempre. Isso é uma situação de comodismo também, quando se age só mediante denúncia, né? É naquela de que alguém tem que assumir a responsabilidade pela denúncia. Mas né? Infelizmente, isso até está na lei para qualquer coisa. Se não houver denúncia, não há investigação, porque e pode estimular também falsas denúncias, né? Mas eu acho também, eu concordo com você, que tem que haver fiscalização. Aí a fiscalização, ela cabe ao Estado, né? Tem que ter fiscalização de trânsito. Cabe ao Estado fazer isso. Agora, o exercício profissional, na realidade, deveria ter fiscais para isso. Professor, outro detalhe que está aqui na Folha de São Paulo. Os médicos desprezam os efeitos colaterais de antidepressivos. Um estudo feito nos Estados Unidos com 300 pessoas que sofriam de depressão, psiquiatras subestimaram queixas dos pacientes. Como sempre, a referência aqui é o exterior. Não existem esses estudos no Brasil, mas eu acho que isso acontece, porque a gente percebe, né? Mas só que tem outro lado, Milton. O doente precisa confiar também e dar tempo ao tempo. Porque o efeito colateral, ele aparece em qualquer medicação. E o médico tem que conhecer isso para ele trocar o medicamento. A troca de medicamento não significa incompetência do médico, porque é passível de todos os medicamentos darem efeitos colaterais. Ora, é preciso que o médico seja comunicado. E também o paciente, ele tem que dar tempo ao tempo. Ele tem que esperar, porque às vezes esses efeitos colaterais passam. Há uma possibilidade de acomodação. Há uma possibilidade de acomodação. Agora, eu queria, no caso aí, até eu vi essa notícia, é fazer uma crítica a esse tipo de pesquisa. Essas pesquisas, elas são feitas por questionários, pelo correio. Aqui para o Brasil isso não serve. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, onde isso foi feito, questionário não é pesquisa científica, precisa ficar claro. Pesquisa científica é a análise ao vivo dos questionados, né? Tem que ser com grupo controle. Quer dizer, quando não tem grupo controle, como o indivíduo pode afirmar que isso é uma verdade, né? E um comentário aqui para a nossa telespectadora Maria de Fátima, que ligou ao programa ontem se queixando da chamada fila eletrônica, que será implantada pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu conversei com o subsecretário Gilberto Magnino e realmente a fila eletrônica será implantada aí dentro de 1 ou 2 semanas. E o paciente à procura de um especialista terá de ir primeiro a uma unidade básica de saúde, onde será examinado por um médico generalista, um clínico geral. E caberá ao clínico geral indicar que especialidade esse paciente está necessitando. E a partir daí, uma central na Secretaria Municipal de Saúde é que programará a consulta com o especialista, indicado pela própria central, não a escolha do paciente. Mas o paciente que já está sendo atendido por um médico especialista continuará sendo atendido pelo mesmo profissional. Ou seja, a secretaria indicará um especialista para cuidar do problema sentido pelo paciente somente para a primeira consulta. A partir daí, o paciente continuará com aquele médico, a menos que os resultados não estejam satisfatórios. Professor, concordo com isso. Esse é o esquema correto. Concordo. Agora ele pode indicar o especialista, mas sem dar o nome.
Não, o médico não indicará o especialista, ele dirá a especialidade. Exatamente. Você precisa de um reumatologista. Não, perfeito. A partir daí, a central indicará qual o reumatologista que atenderá o paciente. Nós comentamos isso aqui no último programa, que o médico, o generalista, o clínico geral, ele é extremamente importante com esse objetivo. Quer dizer, indicar a especialidade a ser procurada. Perfeito. E neste caso, o paciente terá a sua consulta programada pela central. 2 dias antes da consulta, a central voltará a ter contato com o paciente para saber se ele irá mesmo à consulta, porque se não for, a consulta será cancelada em tempo de se programar um outro paciente para aquele horário do médico. Não, perfeito. Eu acho que é uma atitude até louvável essa, né? De encaminhar para a especialidade, porque aí o clínico geral, ele sabe qual é o setor do organismo que está afetado, para que o especialista, em profundidade, analise os seus sintomas, o seu exame físico. Professor, e nem sempre o paciente precisa de um especialista. Às vezes o clínico geral pode resolver o problema dele. Pode. Agora, tem outro aspecto também, Wellington. O especialista, ele antes de sê-lo, ele é um clínico geral. Quer dizer que ele tem que ter conhecimentos de medicina, porque também as especialidades não são áreas estanques, elas não têm fronteira delimitada. Às vezes o indivíduo tem um problema de estômago, na realidade ele pode ter um problema no pulmão que está refletindo ali na parede abdominal. Então, o especialista, ele tem que ter conhecimento de medicina geral. E daqui a pouco nós vamos conversar com um especialista. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta e um comentário aqui para a nossa amiga Marizinha Alonso. Você quer saber o que fazer na pergunta formulada aqui, Advaina? É esperar o resultado do exame que você se submeteu. Depois do resultado, certamente o seu médico saberá o que lhe dizer. Professor, quem é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje, você está vendo um aspecto aqui, né? É jovem, mas não tão jovem. E é o novo diretor do curso de Medicina da universidade agora. Que agora acabou diretor, vamos dizer assim, é um gerente do curso, responsável pelo curso de graduação em Medicina. E é professor adjunto da disciplina de Pediatria, né? Uma disciplina muito importante no curso médico, que está tendo pouca procura hoje. A especialidade tem pouca procura. Doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e não é tão jovem assim, né? Já há quantos anos aí? Eu já estou com 44 anos. 44 anos, né? Nós estamos falando aqui do Dr. Luciano Santiago. Luciano Santiago. O senhor fez uma alusão aí a uma baixa procura pelo curso. Por quê? Tem uma causa melhor, né? definida? Na verdade, a pediatria ela tem sido, de certa forma, sufocada aí pelos planos de saúde em termos de valorização da consulta de uma maneira geral. Por quê? A consulta pediátrica ela é muito demorada, muito completa, principalmente a consulta de puericultura, que eu considero a consulta mais importante dentro da pediatria, que é onde nós vamos orientar toda a vida da criança. Alimentação, vacinação, crescimento e desenvolvimento, a higiene, os hábitos da criança, prevenção de acidentes para essa criança. Então é uma consulta que vai definir até a futura, tem uma grande importância na futura saúde dessa criança. Quando o senhor fala em tempo, uma consulta dessa, no mínimo 50 minutos, uma consulta dessa para o médico experiente. Mas não é normal de uma consulta? Normalmente a consulta, o SUS determina 15 a 20 minutos uma consulta, por exemplo. Mas o SUS aí é covardia também, né? Um pediatra, mas uma consulta particular num consultório de convênios, ela dura em média meia hora. Uma boa consulta dá para fazer em meia hora, dependendo da especialidade, existe alguma especialidade. A pediatria é uma que precisa de mais tempo. E o problema maior não é esse, o problema maior é que a criança, ela vem hoje para uma consulta completa dessa e daqui uma semana, por exemplo, ela está com resfriado. Ela volta no médico, ela tem uma nova consulta. Isso não é encarado como uma nova consulta. Isso fica dentro de um período que é chamado de retorno, mas que deveria ser para retorno de uma mesma doença.
não para uma nova doença que vai gerar um outro retorno, e aí no fim o pediatra em 20 dias acaba atendendo 4 vezes a mesma criança. Isso onera o consultório, isso onera o nosso tempo, e isso não gera remuneração. Bom, quem ama a pediatria e já está na pediatria, não deixa a pediatria por conta disso. Mas o aluno que está ingressando no meio médico, que vai entrar no mercado de trabalho, isso pesa. Ele começa a ver uma profissão em que se trabalha muito e se tem pouco retorno financeiro. E a gente sabe que esse poder financeiro influencia na decisão do aluno. Hoje, mais do que antes, o estudante de medicina olha para o futuro para projetar o seu status, a sua condição econômico-financeira? Diferentemente do passado, parece? Isso acontece, apesar de que no ensino médico, uma das coisas que a gente valoriza muito é a vocação de cada um. A gente deixa bem claro que não adianta você fazer uma especialidade que vai te dar dinheiro, vai te dar status, de repente, mas que em 10 anos você está estafado porque você está fazendo uma coisa que você não gosta de verdade. Então, a vocação ela é extremamente importante. Então, eu, por exemplo, sou pediatra e eu faria pediatria de novo, independente do mercado de trabalho, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Então, eu vou fazer 30 anos, 40 anos e vou me sentir bem com aquilo que eu estou fazendo. Mesmo na medicina, quando o profissional trabalha numa área da qual não gosta, há prejuízo para a qualidade do serviço prestado por ele? Ele pode conseguir ter uma boa qualidade, ele pode conseguir ter um bom atendimento, fazer bem o seu trabalho, mas o psicológico dele vai ser afetado. E a gente vê muitos médicos, colegas, que foram 10 anos especialistas em uma área, não era a vocação dele e depois ele adoece. Ou muda, né, Luciano? Ou muda, ou larga a profissão de médico, vai fazer outra coisa, né? Ou, às vezes, prejudica, sim, pode acontecer, e acaba gerando erros médicos graves, muitas vezes, e que por trás disso está uma não vocação. Ele não era para aquilo, ele fez por outros motivos, né? E daí vem um importante trabalho que deve acontecer na graduação. Nós estamos em momento de reforma curricular, reconversando isso na UFTM, e uma das coisas que nós precisamos trabalhar é a vocação da especialidade, aqueles que vão seguir para a especialidade, porque isso pode fazer uma diferença grande na vida desse futuro médico. E até ela não pode ser precoce essa escolha, porque o que acontece no curso médico também, pelo menos acontecia até agora, é o indivíduo querer ser especialista precoce. No 3º ano ele quer fazer isso ou aquilo. Isso é um erro grave de formação. O indivíduo tem que terminar o curso médico, até para ele poder abrir o leque e ver quais as especialidades que o atraem, para depois decidir. Porque pode acontecer isso que o Luciano falou. Essa escolha precoce, ela pode gerar um mau especialista. Professor, na questão do retorno, há alguma norma disciplinando isso? Não há norma. Isso não. É uma liberalidade do médico com o paciente? Esse é o direito costumeiro, né? Quer dizer, aquilo que foi consagrado pelo uso. Agora, evidentemente, o interesse dos dois lados, quer dizer, o paciente ele quer o retorno e ele quer oferir alguma vantagem com isso. Mas o médico não pode tratar de uma doença crônica por inteiro, né, com uma consulta para o resto da vida. Isso é impossível, né? Porque o médico deveria, faz caridade, mas a caridade é uma especialidade também de outras situações. Então, realmente, ele tem que ser remunerado, senão acaba num ciclo vicioso, né, de retorno. E qual é o costume? 30 dias para um retorno? Não, depende da investigação. Quando a investigação acaba, por exemplo, tem determinados médicos que levam, às vezes, 10, 15 dias para chegar a um diagnóstico. Não no caso da pediatria. A consulta fica valendo, mas a partir do momento em que se estabeleceu qual é a conduta, terminou a primeira fase do ato médico ali. Né? Agora, tratamentos crônicos não se resolvem com uma consulta. Né? Professor, e para quem toma esses medicamentos controlados, que tem que voltar ao médico de 30 em 30 dias, simplesmente para buscar a receita? Como é que funciona isso? É uma consulta a cada busca de receita, mesmo não sendo examinado novamente pelo médico? Realmente, esse é um problema difícil de resolver, porque no decorrer dos 30 dias podem ocorrer efeitos colaterais aos quais nos referimos aqui. Ou
não são efeitos colaterais, talvez seja uma outra situação. Então, isso tem que ser estabelecido antes, numa conversa franca entre o médico e o paciente. Como vai ficar para mim eu ter que vir aqui pegar outra consulta? Isso é uma consulta ou não? Isso tem que ser combinado antes, para não gerar essa desconfiança depois. Perfeito. Doutor Luciano, tempos atrás até provoquei o professor Hamid com essa pergunta aqui nos bastidores. E isso é um dos motivos, depois eu tenho, pela vida do especialista. Quero ver... não, tem outros motivos também. Sim, um dos motivos eu disse. Certo, um dos motivos. Certo. Que é o seguinte, a mãe nos ligou querendo saber qual é a maneira correta de deitar o nenê após a mamadeira, para que ele não seja sufocado pelo próprio vômito. Bom, eu primeiro, por ser defensor da amamentação, eu já diria para a mãe para ela evitar cair na mamadeira, porque a mamadeira, ela traz inúmeros prejuízos para a criança. Um deles é que a forma de mamar a mamadeira incentiva o refluxo, a volta do leite. E mamar o peito diminui esse problema. Então, já vou vender meu peixe aqui, que nós somos a favor da amamentação. Agora, a mamadeira, hoje, com relação ao posicionamento pós-alimentação de crianças pequenas, existe um posicionamento oficial da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira, devido a estudos recentes, que a melhor posição é de barriguinha para cima. Tá? Não é mais de lado nem de barriguinha para baixo, de bruço, é barriguinha para cima, com a cabeceira levemente elevada. Por quê? Porque os estudos mostraram que essa posição gerou menos problemas de sufocação, de parada respiratória nos bebês, da famosa morte súbita, que é um quadro muito difícil de se lidar, porque a gente ainda não sabe a causa efetiva, nós não sabemos exatamente por que ela acontece, mas é evidente que essa posição está relacionada com menos casos desse tipo. Então, a recomendação oficial hoje é essa. E existe uma explicação, até física, para isso. A gravidade. Até porque que se levanta um pouco a cabeça? Se levanta um pouco para que a gravidade funcione mais. Agora, o Luciano aqui, eu acho que ele respondeu diretamente. A amamentação natural, a criança fica obedecendo à lei da gravidade. Então fica mais fácil ou menos difícil ter o refluxo. Quando o bebê nasce, o que é que a mãe, marinheira de primeira viagem, precisa saber sobre os cuidados em relação ao bebê? Nós defendemos que toda mãe gestante, antes do final da gestação, tenha uma consulta com o pediatra, exatamente para ser esclarecido, já desde a sala de parto, o quanto é bom se conseguir que o bebê amamente na sala de parto, os primeiros cuidados que o pediatra vai fazer com o bebê, para a mãe não ficar ansiosa, no quarto, os primeiros cuidados com o bebê que a mãe vai fazer, cuidar do umbigo, os primeiros banhos, trocar a fralda. A gente orienta, inclusive, que o marido vá junto, porque, inclusive, na Unimed, hoje a gente faz um trabalho que chama casal gestante, tá? A gente faz, assim, encontros com a mãe e o pai. A gente chamou de casal gestante. É um curso de pré-natal, em que a gente faz todas essas orientações em 8 ou 9 encontros, para que a mãe já chegue no parto com essas primeiras orientações. Inclusive, estamos desenvolvendo uma pequena apostila, bem simples, com linguagem bem popular, com figuras, para a mãe aprender a dar o primeiro banho, a cuidar do umbigo, dar o banho de sol na criança, a forma correta de amamentar, a forma correta de colocar o nenê para dormir depois. Então, esses cuidados básicos, simples, que ela poderia ter num primeiro encontro com o pediatra antes do parto. E se o pediatra puder entregar alguns informativos desse tipo que nós estamos preparando, também seria bastante interessante. Aquela imagem clássica do bebê que acabou de nascer e leva um tapa na bunda para chorar, aquilo lá é só folclore? Ou há necessidade da criança chorar para mostrar que está viva? Quando a criança nasce já chorando bem, que a maioria nasce muito bem, chorando bem, não há necessidade de fazer nada. Às vezes a gente apenas enxuga a criança porque o líquido pode fazer com que ela perca a temperatura. Se for necessário, faz uma higienização da cavidade oral, da boca, do nariz. Mas
só é preciso estímulos quando a criança nasce sem chorar, e o choro significa respiração, porque a hora que ele chora é porque ele inspirou, a hora que ele soltou o ar ele chora. E se chorar forte foi porque inspirou bem. Então, se o choro foi fraco, significa que não respirou bem. E aí existem alguns estímulos, mas existem outros estímulos melhores que e se não chorar de forma alguma? Primeiro, aí existem passos que a gente chama na ressuscitação neonatal. Né? Na recepção do bebê existe toda uma sequência. Então, não chorou, faça estímulos, vários tipos de estímulos. Não chorou, coloque-se oxigênio, se for o caso, intubação. Antes a gente faz um tipo de um ambu, que é antes de intubar, antes de colocar a cânula na traqueia, tem um ambu próprio de bebê, que a gente oxigena por ali. E aí, nesse estímulo, às vezes a criança volta. Se não voltar, vai até o ponto de intubação e ir para o aparelho. Então, o choro é necessário. É importante. Para que o médico conheça a primeira reação do bebê. Sem dúvida, sem dúvida. Nós chegamos ao mundo chorando, né? E partimos chorando também, né, professor? Não sei, não dá conta de chorar quando morre. Só se for rápido. Né? Só se for rápido. Qual é o exame que se faz logo que o bebê nasce? Naquelas primeiras horas que o médico faz para saber se está tudo bem com audição, visão, etc. E tal. Sim. Hoje nós fazemos exames laboratoriais, são 3 exames básicos que a gente usa fazer em bebê. É o teste da orelhinha, que é chamado, é um aparelho que coloca um captor no ouvido, isso fonoaudiólogos costumam fazer, e otorrinos, e é feito de rotina como uma triagem para ver se a audição do bebê está adequada. É um exame, inclusive, obrigatório, ou não? Recomendado, ele não é obrigatório, mas a sociedade brasileira recomenda que seja feito. E hoje ele está bem difundido, mas não é todo lugar ainda que tem. Eu acho que essa é uma exceção, meu Wellington. Eu acho que isso aí deveria ser obrigatório. Esse sim, não precisa de exame físico antes, nem nada. Porque são decisivos, às vezes, para o diagnóstico, né, Luciano? Exato, até você podia precoce. falar depois o que é. Agora, afora isso, o exame complementar nós já discutimos aqui, né? Tem que ser precedido por um diagnóstico, uma suspeita clínica. São 3 testes que a gente fala de triagem. É feito em todo bebê. Quais são, Luciano? Que é o teste da orelhinha, o fundo de olho, que o oftalmologista faz, e o teste do pezinho. O que cada um deles pode detectar? Então, o auditivo é para ver realmente o teor de audição da criança, para fazer um diagnóstico de surdez precoce ou deficiências precoces. Já é uma capacidade definitiva ou não? Não, ela pode ser um diagnóstico precoce de algo que vai evoluir, e aí tem como a gente tentar minimizar os problemas, e pode ser já uma detecção precoce de uma surdez intensa, que também vai ter estímulos para essa criança diferenciados. Ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Inclusive, Wellington, isso pode ser um efeito colateral grave dos antibióticos na gravidez. Causar surdez na infância. Principalmente a gentamicina, esses antibióticos usados assim sem saber. Um dos efeitos colaterais dele, na própria pessoa que toma, no caso da mulher, se ela estiver grávida, isso provoca reflexos na audição da criança, como o doutor aqui falou. Exatamente. E o outro teste? Então, o antibiótico, só para ficar claro para a mãe que está nos vendo, que antibiótico durante a gestação somente com recomendação médica e controle. É muito rigoroso a utilização de antibióticos durante uma gestação. Os obstetras têm que ter um cuidado muito grande, e realmente a mãe não deve tomar nada, absolutamente nada na gestação sem autorização do seu obstetra. E os médicos que não são pediatras, estão conscientes disso? A utilização de antibióticos? Sim, durante a gestação? Bom, na verdade, o médico da gestação é o obstetra, né? Então, quem realmente trata da mulher na gestação costuma ser o obstetra, e agora o médico de família, que também faz esse tipo de acompanhamento. Isso é uma situação, assim, importantíssima, que o médico tenha essa consciência. Ele é formado para essa consciência. Toda a faculdade forma mostrando isso bem evidente. E a gente espera que isso aconteça de fato. Mas precisa da conscientização da mãe. Porque muitas vezes a gente sabe da automedicação, que é um problema grave hoje em dia, e com toda essa propaganda, toda essa mídia, toda essa facilidade de se conseguir medicamentos, que no Brasil é muito fácil, né? No exterior não é tão fácil. Nenhum médico consegue remédio em determinadas situações no exterior. A gente sabe de colegas que viajaram para o exterior, precisou de um medicamento simples e a farmácia não vende.
Ele não consegue se ele não tiver uma receita de um médico. E aqui nós temos uma facilidade muito grande, o que facilita, né? Acaba facilitando que a mãe tenha esse acesso. Porque o medicamento é uma droga. O medicamento é assim, o medicamento ele é medicamento, ele é, como o nome diz assim, ele é bom, usado na hora certa, na dose certa, com a recomendação certa do médico. Porque ele, com a dose errada, no momento errado, ele é veneno. Eu acho que vale a pena aqui repetir mais uma vez o que o Hipócrates falava, isso que o doutor Luciano aqui, o Hipócrates já sabia disso há 2000 anos, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Quer dizer, dependendo da dose, ele é uma droga mesmo. Ele é um veneno tóxico. Agora, isso, é preciso que todo médico saiba aquilo que ele está prescrevendo. Quer dizer, conhecer a farmacologia do medicamento é uma questão essencial na prescrição. Ele tem que saber dos efeitos colaterais. Agora, diante da presença de quase 3 a 4 mil medicamentos diferentes, é impossível, às vezes, o médico saber de tudo, né? Mas ele tem que prestar atenção nas consequências mais graves. Uma delas é essa, né? Os antibióticos são extremamente tóxicos, principalmente os mais eficientes, né? Aqueles que têm uma indicação restrita. E isso na gravidez pode refletir, além de outros medicamentos, né, na formação do feto. Doutor Luciano, o teste do pezinho identifica o quê? Ou pode identificar o quê? Existem vários tipos de amplitude desse teste do pezinho, mas o básico, o mais usado, ele vê algumas doenças metabólicas da criança, que vai implicar em alimentação diferenciada, evitando alguns tipos de alimentos, porque detecta a deficiência de algumas enzimas digestivas. Ele também detecta o hipotiroidismo, que é uma doença relativamente frequente no nosso meio, que vale a pena ser triado, e também algumas alterações do sangue, tipo anemia falciforme. Então, basicamente, são 4 ou 5 doenças que ele detecta, mas existem, a gente chama teste do pezinho ampliado, teste do pezinho plus, que laboratórios fazem, que chega a detectar mais de 40 tipos de doenças, mas muito raras. As principais estão nesse teste que normalmente é feito pelo SUS. A partir de que idade o bebê já enxerga perfeitamente? Na verdade, a gente diz o seguinte, é feito esse teste também oftalmológico para ver alterações no olho, algumas alterações, até tumores que podem ser detectados desde o nascimento. Então é importante ver se o olho está funcionando bem, se os compartimentos dos olhos estão todos bem formados. Mas a criança enxerga, nós enxergamos, na verdade, com o cérebro. Então o olho está todo preparado para enxergar, mas na verdade é o desenvolvimento cerebral que vai permitindo a criança enxergar melhor. Mas o que a gente fala que é muito interessante é que a criança nasce enxergando perfeitamente 1,5 palmo de distância. E isso vai se ampliando com os meses. E esse 1,5 palmo... Mas ela enxerga perfeitamente ou um vulto? Não, 1,5 palmo ela vê perfeitamente. E esse 1,5 palmo é exatamente a distância do peito no rosto da mãe. Então, por isso que a criança assim, tem um contato muito íntimo e ela amamenta geralmente olhando. Muitas vezes a gente vê aquela imagem típica, característica, a mãe olhando no olho da criança, aquilo ali a criança está enxergando perfeitamente. Ô Luciano, esse teste de credização que se fazia para prevenção de gonorreia, antigamente, como é que isso hoje é? Hoje talvez a gonorreia tenha diminuído, né? Mas sim, pode existir. Faz ainda aquilo lá? Ainda é. Nitrato de prata. Coloca ainda? Coloca-se ainda, porque ele provoca uma reação da conjuntiva do olho, que não só para gonorreia, mas algumas outras bactérias, o olho reage com processo inflamatório ali, e dificilmente esse olho é afetado por algum problema. Então daí a importância do pré-natal, né? Sim. Até para detectar... Sim. Né? Agora, exatamente, exames de sorologias na criança, quando a mãe fez um bom pré-natal, fez as sorologias primeiro, segundo, terceiro trimestre, não há necessidade de eu fazer sorologias da bebê ao nascer, a não ser que ele tenha no exame físico algum sinal que justifique. A gente faz só esses exames de triagem, que é o pezinho, da orelha e do olhinho. Tirando isso, só se houver uma clínica ou se a mãe não fez os exames. Infelizmente, a gente ainda recebe na nossa universidade mães que não fizeram pré-natal ou não fizeram exames, por exemplo, HIV, e chega na hora do parto, nós temos que fazer os exames, o teste rápido, para ver o que está acontecendo com aquela mãe, para proteger a mãe, para ela receber medicamentos, proteger o bebê. E, infelizmente, ainda acontece, elas chegam sem os exames.
Isso não deveria acontecer. Você acha que isso é decorrência de quê, Luciano? É a falha nossa ou falha de informação? Eu acho que o que acontece é o seguinte, o médico tem trabalhado em situações inadequadas. Então, ele tem entrado em cidades, em lugares que não tem o exame, e ele se acomoda com aquilo. Pois é, então isso aí a gente tem falado aqui, que o médico tem que ter condições de trabalho. Exatamente. Às vezes ele comete erros inconscientes e também porque ele não tem força para fazer certamente. Por quê? Porque o sistema público de saúde ainda deixa a desejar. Não é preciso, acho que é claro. E a gente precisa lembrar da parte ética, né? O médico, ele não deve se submeter a trabalhar em uma situação em que as condições não estão adequadas. Falta alguns anos, ele precisa denunciar isso para o CRM, que aquela condição não está adequada para que aquilo seja corrigido. Luciano, mas ele perde o emprego depois. Mas, assim, todos... Aí que está. Esse é o problema. Aí que está. Mas, assim, isso depende, assim, se a classe médica, todo mundo tivesse a conduta adequada, ele perdia o emprego, o próximo perdia também, e aí o pessoal ia ver que isso não funciona. Né? Eu, por exemplo, teve uma época que a pediatria lutou por condições do nascimento do bebê. Nós fomos em todos os hospitais de Uberaba e colocamos lá fomos na Unimed, na época, fomos em várias direções e falamos assim, para o bebê ser bem recepcionado, precisa ter esse equipamento de recepção. Alguns hospitais atenderam de imediato, outros não. Qual foi a minha atitude? Eu chegava para a paciente ia conversar comigo, a gestante, eu quero que o senhor participe da recepção. Em qual hospital a senhora vai ter o bebê? Tal. Nesse hospital eu não vou, porque não tem as condições mínimas para eu recepcionar o bebê. Quais são esses equipamentos de recepção? Até é bom falar para a pessoa coisas exigir. Muito simples. Mas, por exemplo, um berço aquecido, mas um berço aquecido adequado. Não é um bercinho qualquer. Tem um hospital que bota um bercinho lá que não esquenta. Você liga lá, o negócio está gelado, ele demora. Não pode demorar. A tomada está estragada? A tomada está estragada. Não, tem que estar funcionando agora e bem funcionante. Então, um berço que funcione adequadamente. Tem que ter laringoscópio, que é o aparelho, se eu precisar entubar o bebê, né, porque eu tenho que pensar no pior. Se vier o pior, eu tenho tudo aqui. Se vier o melhor, eu não vou precisar usar nada. Aquilo ali ficou de enfeite. Melhor. Não precisar usar é muito bom. Mas tem que ter. Se eu precisar, tem que ter. Alguns medicamentos, tipo adrenalina, medicamentos de urgência, que eu posso precisar para uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então, são coisas simples. A gente tem essa lista bem definida pela sociedade brasileira. Então, tem que ter lá cânulas 2, 3 números, pilha nova, porque você vai pôr, na hora vai ligar, a luz está fraca. Você acha, numa urgência, 30 segundos faz diferença para o resto da vida daquela criança. O senhor detectou problemas em alguns hospitais. Sim. Inclusive, resistiram a comprar os equipamentos necessários. Exatamente. E qual é o quadro hoje? Hoje, para eu não ser leviano, a gente teria que fazer um levantamento, porque como na época eu acabei caminhando para 1 ou 2 hospitais só, e não fui mais nos outros, né? E como não aconteceu também de mais gente me procurar, ser provocado nesse sentido, e eu não estava em cargos que justificassem essa avaliação, porém hoje eu voltei ao quadro, eu estou no quadro da diretoria da Unimed e é uma das coisas que nós vamos fazer pela pediatria é reavaliar esses hospitais, não só essa parte de recepção. Os pediatras vão ser solicitados a colocar para nós todas as necessidades que estão acontecendo em qualquer hospital e nós vamos atrás e vamos cobrar. E vamos tomar atitude, não vai ficar sem solução não, nós vamos cobrar verdadeiramente. Luciano, quanto custa mais ou menos, só para se ter uma ideia, a causa dessa negligência? Quanto fica isso, mais ou menos, em termos pecuniários? Barato. Pois é, o problema é assim, acho que nem dá para falar em preço, né? Porque quanto que custa uma criança, por exemplo, que faltou oxigênio e ficou com paralisia cerebral, né? Mas até é para ver o outro lado, quer dizer, dessa economia, entre aspas, burra, né? Mas quanto é que fica um berço aí? Para ter uma ideia, né? Isso... Fala dessa negligência. Eu acho que eu vou ser leviano de falar preço aqui agora. Mas você não é comerciante, mas é mais ou menos. Eu acredito que um berço desse deve custar uns 300, 400 reais. Só o berço. 400 reais? Não deve chegar a R$1.000, mas assim, de qualquer forma, vamos supor que isso tudo fique em 5, 10 mil reais, se for tudo. Vamos colocar 10 mil. Vou falar um preço aqui. Talvez eu estou sendo um pouco leviano. Eu estou por fora de preço hoje. Na época eu tinha preços detalhados para saber. Mas não importa, porque isso é uma coisa que tem que ter.
entendeu? Não importa quanto custa, tem que... Eu cheguei a ser criticado. É uma condição de funcionamento do hospital. Eu cheguei a ser criticado uma vez, um colega meu, médico, chegou e falou assim, que em determinada direção de hospital me criticou que eu era muito cri-cri, que eu era muito, assim... me criticou, assim, que o meu onde já se viu, que eu era muito brigão. Mas isso é mínimo, são coisas mínimas. Entendeu? São coisas assim básicas que tem que ter. Doutor, para a mãe que está aí esperando o bebê, ela vai a um hospital comum ou procura uma maternidade? Não, na hora o de dar fato à de luz. ser um hospital comum que tenha condições mínimas de recepcionar, porque se ele faz parto, ele acaba sendo hospital e maternidade, né? Mesmo que não tenha o nome, o que importa é que tenha um material adequado para gestante, porque muitos hospitais têm assim, uma coisa excelente para gestante. Então, a gestante ali, ela tem todo o material necessário, mas aí cabe ver se o bebê também tem todo o material para ele. Então, muitas vezes eu falo assim, esse hospital é excelente para a mãe, mas para o bebê não. Então, para mim aqui, eu tenho que ser para os dois, não adianta ser só para um ou para o outro. Quer dizer, não adianta a consequência, né? Agora, hoje, nós vamos reavaliar isso, porque agora eu voltei a uma posição que eu tenho condição de estar reavaliando. Então, eu não vou te falar que existem só 2 ou 3 hospitais em condições, a gente vai ter que reavaliar. Mas é muito importante o que a Unimed pretende fazer. Sem dúvida. Porque na medida em que a Unimed verifica isso de forma a beneficiar aquelas pessoas que têm um plano de saúde, acaba beneficiando também os pacientes do SUS, né? Claro, porque o hospital... Porque as condições do hospital serão as mesmas. As mesmas? Mesmo porque em processos médicos, a Unimed acaba sendo coparticipativa. Sempre que se processa um hospital, condições inadequadas, alguma coisa, a Unimed entra no processo porque ela contratou o serviço daquele hospital e está usando aquele hospital. Então, cabe a nós também fiscalizar se esse hospital está com as condições adequadas para os nossos clientes. Bem, nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O de Vista está de volta. Nós estamos aqui conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, reumatologista, professor da UFTM, e também com o pediatra Luciano Santiago, também da UFTM e diretor da Unimed. Doutor Luciano, nós temos aqui algumas perguntas feitas por telespectadores. Uma delas diz que o filho tem 13 anos e possui baixa estatura. Foi diagnosticada alteração na tireoide. Isso influencia no problema da estatura? Influencia. A tireoide, ela produz um hormônio que tem grande atividade no crescimento. Uma das atividades do hormônio da tireoide tem a ver com o crescimento. Nesse caso, que tipo de especialistas procura? É um endocrinologista infantil que nós temos, o endocrinologista geral também trata de criança, mas nós temos já na cidade alguns. Mesmo que tem 13 anos, é o pediatra? O pediatra acompanha também. Até o diagnóstico da baixa estatura é feito pelo pediatra. Só que a prescrição do hormônio, o acompanhamento do hormônio, isso tem que ter um endocrinologista acompanhando junto. Outra pergunta aqui. A criança nasceu com 3,4 kg. Agora está com 4 meses e engordou 1 kg. Só amamenta no peito. O ganho de peso está normal? De 3,4 kg, ganhou 1 kg a mais em 4 meses. Bom, 1 kg a mais em 4 meses, se você for olhar o peso de nascimento, não está bom. Agora, a amamentação é sempre bom. Então, precisa avaliar o que está acontecendo. Porque o leite materno, não existe leite fraco, não existe pouco leite. Agora, pode existir técnica incorreta. Esse 1 kg aqui está abaixo do que seria o normal. Está abaixo, ele precisaria engordar pelo menos 600 gramas por mês nesse período, pelo menos. Mas se ele engordasse menos, a gente teria que avaliar a técnica, o que está acontecendo. Existe baixa produção? Raríssimo. Pode acontecer da técnica de amamentação estar toda correta e o bebê ter algum problema de sucção, ou o bebê está com alguma doença, por exemplo, um tipo de doença que a gente sempre investiga em bebê que está tudo bem, não está engordando bem, seria infecção urinária. Bebês dessa idade podem fazer infecção urinária sem dar sinal nenhum, a não ser não ganhar peso bem. Então, é uma das coisas que o pediatra investiga. Então, assim, para eu chegar à conclusão que eu preciso complementar um leite materno,
é muito difícil. Mas eu entendi o senhor dizendo 600 gramas nesse período? Por mês. Por mês? Por mês. Okay. Outra pergunta. A criança tem 6 anos e só toma suco se for na mamadeira. A mamadeira prejudica? Até que idade isso é tolerável? Deve ser o uso da mamadeira. A mamadeira prejudica muito em termos de desenvolvimento da musculatura da face. Ela prejudica o desenvolvimento da língua, que tem a ver com a fala depois. Ela prejudica a dentição da criança. Ela prejudica a respiração. Inclusive, existem alguns estudos recentes que deixaram as mães apavoradas. Foi um estudo que mostrou que a mamadeira, os plásticos que existem na constituição da mamadeira, que hoje as mamadeiras são todas de plástico, os plásticos inquebráveis. A gente sabe que o plástico é derivado do petróleo. E existem algumas substâncias químicas nesses plásticos. E foi feito um estudo que percebeu-se que a mamadeira libera substâncias químicas para o leite e dosaram na urina da criança e detectaram essas substâncias em mais alto nível. Quer dizer, isso entrou no organismo da criança, circulou e foi eliminado na urina. Então o ideal seria o vidro? E essa química em ratos de laboratório provocou alguns tipos de câncer. Então, no ser humano não existe ainda essa relação, mas nós sabemos que isso não faz bem. Luciano, ao longo prazo nós vamos ter algum problema. Luciano, mas e a Sociedade Brasileira de Pediatria não poderia fazer uma campanha nesse sentido, diante da gravidade, não apenas do problema tóxico, mas de estimular a amamentação natural? Sim, eu faço parte também do Departamento Científico de Aleitamento da Sociedade Brasileira. Eu sou atual vice-presidente desse departamento científico. E nesse final de semana eu estou indo no Rio de Janeiro assumir com a nova diretoria da Sociedade Brasileira. É o Dioclésio Campos? Dioclésio está saindo agora. Dioclésio de Uberaba, que presidente, meu colega de turma. Presidente, até 2 mandatos seguidos, presidente da sociedade. Agora ele está passando para o doutor Eduardo Vasca, do Rio de Janeiro, que é uma pessoa forte em defesa profissional. Vai ser muito bom para a sociedade. Então, nós temos feito campanhas, principalmente durante a Semana Mundial da Amamentação, que é em agosto, que a gente veicula junto com o Ministério da Saúde. Sempre em agosto tem um trabalho forte. Mas ainda é muito fraco perto do que deveria ser. Mas, qual é a raiz disso, Luciano? Por que a mulher não quer amamentar? Então, você vê outras coisas por trás disso? A amamentação ela é multifatorial. Então, a cultura é uma coisa muito séria. Vou dar um exemplo. Uma campanha que a gente faz. A criança pequenininha, quando ela brinca de ser mãe, ela pega uma boneca. E quando ela está brincando com a boneca, em geral, ela põe 2 coisas péssimas na boca dessa boneca. É a mamadeira e a chupeta. Mas e o que ela está brincando? Ela está brincando de ser mãe. Então, ela já está colocando na cabeça dela, sem querer, o dia que ela for mãe de verdade, alguma coisa lá dentro diz para ela que quando chora tem que dar mamadeira e chupeta. O que a gente estimula? Que as mães dêem boneca sem chupeta e sem mamadeira. E a gente tem visto cada vez mais crianças pequenas, quando a gente fala assim, o nenê está com fome, alimenta o bebê. O que a menina faz? Põe o nenê no peito. Porque ela tá brincando de ser mãe. Se o natural da mãe é amamentar, então ela tem que pôr a boneca no peito. E a gente tem visto isso, mas só que o problema de mudar a cultura é uma coisa a longo prazo, né? Mas você vê conforme a época, por exemplo, no descobrimento do Brasil. No descobrimento do Brasil, quem amamentavam eram as escravas e as índias. A mulher da corte portuguesa não era nem bem vista se ela amamentasse. Então, quem tinha cultura na época não amamentava, quem tinha saber. A mãe de leite da época, né? A mãe de leite da época era a escrava e a índia. Hoje, os estudos mostram que quanto mais conhecimento a mãe tem, mais estudo, mais ela amamenta. Por quê? Porque ela acaba tendo consciência das vantagens para o bebê. E uma coisa que não é muito divulgada. E para ela também, né? Câncer de mama, né? Câncer de mama, câncer de ovário, alguns trabalhos recentes mostrando diminuição de infarto agudo do miocárdio na mãe que amamenta e diabetes tipo 2. Doutor, então, só para reforçar aqui para a nossa telespectadora, o ideal em relação à mamadeira é a mamadeira de vidro, não é de plástico. O problema da mamadeira de vidro também não é só isso, também existe a dificuldade da higienização, porque por mais que higienize, fica difícil. O vidro é melhor na higienização e não tem o problema de liberar substância, só que é muito difícil manipulação e até de encontrar hoje em dia é mais difícil. Então agora, não se dá mamadeira para criança. Agora, a minha orientação nem no plástico, nem no vidro. A minha orientação
se perder o peito, precisar do autoleite, a gente dá na técnica do copinho. É num copinho, que até a gente tem uma enfermeira nossa lá, a Suzana, que é da amamentação, que está desenvolvendo um copinho adequado, porque hoje a gente não tem um copinho assim específico para o bebê. Existem alguns que não são tão adequados, e ela está desenvolvendo um mais adequado. Então, hoje a nossa orientação saiu do peito, vai para o copo. Mas esse copo não será nem de plástico nem de vidro? De vidro, mas com a manipulação. Há mais facilidade de higienização. O copo é facílimo. Você lavou ele, ferventou ele, acabou. Perfeito. Uma última pergunta aqui. Uma telespectadora diz residir na zona rural e está com dificuldade para fazer o pré-natal. Começou, parou, ela quer saber se pode ter alguma consequência para o bebê. Pré-natal é fundamental, então ela precisa ver lá quais são as dificuldades, o problema de transporte, isso precisa ser visto talvez com o patrão, né, com os meios de locomoção do município, se for possível, mas ela precisa chegar ao obstetra e fazer esse pré-natal. Doutor Luciano, muito obrigado pela sua presença. Prazer. E nós vamos ficar aqui no aguardo dessa pesquisa junto aos hospitais para saber se eles estão preparados realmente aí para receber a parturiente, não é isso? Sem dúvida. E, aliás, o trabalho da Unimed não será exclusivamente em relação à parturiente, né? Será um trabalho amplo para verificar as condições dos nossos hospitais. Sem dúvida. Com o objetivo de consertar, não com o objetivo de dizer que A ou B não funciona. Exatamente. Né? É com o objetivo de fazer com que funcione. E tem condição de funcionar. Perfeito. Pouquíssima boa vontade, nós vamos conseguir funcionar muito bem. Já estamos, na verdade, mas podemos melhorar. Perfeito. Professor Hamid, um conselho para o nosso telespectador? Não, o senhor vai dizer novamente, não tome remédio sem prescrição médica. Não, mas eu vou dizer outra coisa hoje. Que transforme em realidade esses objetivos importantes, fundamentais que a Unimed está querendo implantar, de medicina preventiva. E eu vou terminar até falando para o Luciano. O médico disciplinado e exigente não é cri-cri. Ele é um lutador que procura modificar aspectos culturais negativos. E a população precisa reconhecer isso e dar apoio a esses profissionais. Professor, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.